Sextos anos, uma boa tarde. Eu espero que todos estejam bem, fazendo as atividades. Nós estamos iniciando aí o quinto PET, né? Eu espero que vocês tenham mais interesse, mais responsabilidade e compromisso para estar realizando as atividades. Vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus que nos conceda bastante sabedoria, muita saúde, muita paz, alegria, conquistas, que Ele esteja nos protegendo desse maldito vírus. Amém? Bom, meus queridos, como eu já falei, nós estamos iniciando o quinto PET, né? A nossa primeira semana iniciei na página 97 da apostila geral. E eu gostaria que vocês realmente se empenhassem em realizar as atividades e enviar para mim. O tema da nossa aula é a arte do pontilismo, tá? Então, a primeira semana do quinto PET. Pontilismo, o que vocês sabem sobre o pontilismo? Eu creio que alguém já ouviu falar, né, da arte do pontilismo. Bom, mas para quem não sabe, na verdade, o pontilismo é uma técnica de pintura saída do movimento impressionista, em que pequenas manchas ou pontinhos, né, de cor provocam uma mistura na ótica, na visão do observador, certo? Então, assim, nós podemos estar fazendo o nosso desenho e ao invés de estar colorindo esse desenho ou pintando esse desenho de forma tradicional, a gente vai estar utilizando a tinta em forma de pontinhos, e esses pontinhos a gente pode estar fazendo dessa forma. Em algumas partes, né, ele será mais agrupado, outras mais distantes, e isso tudo vai causar na visão do observador como se fosse uma pintura normal, tá? Dando aí até uma técnica de luz e sombra, algo bem harmonioso e interessante para o observador. A técnica de pintura foi criada na França em 1880, dando origem a um movimento que também ficou conhecido como puntilismo, cromoluminarismo, neoimpressionismo, pintura de pontos ou divisionismo. O pontilismo está centrado no modo como se produz a cor com o pincel, ou seja, quando o artista ele trabalha vários pontinhos coloridos um ao lado do outro, né? Se ele está trabalhando duas cores primárias, duas cores secundárias, ou uma primária, uma secundária, ou duas terciárias, uma primária e uma terciária, vai dar origem a uma nova cor, né? Porque essa justaposição vai fazer com que os nossos olhos, né, a nossa visão, enxergue ali uma nova cor, certo? Então, a origem do movimento, as pesquisas científicas na área ótica marcaram esse movimento, sobretudo as de Michel Eugène. Ele publicou em 1839 um estudo acerca da lei das cores complementares, intitulado Da Lei do Contraste Simultâneo das Cores. As cores complementares é aquela que sempre faz dando um contraste com a outra. Também contribuíram muito as análises de Hermann Von, né, sobre a teoria da visão colorida tricromática. Por fim, vale ressaltar que o pontilismo foi o precursor das técnicas de pixelização e separação cromática para a televisão. Principais características. Devemos ressaltar que o pontilismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista, sobretudo no que tange à aversão desses pela linha como a delimitação, a decomposição das cores e da luminosidade enquanto forma de criar dimensão e profundidade, bem como a preferência por realizar as pinturas ao ar livre, a fim de captar a luz e cor, também são tributárias àquele movimento. O objetivo
é de se obter tons mais luminosos que transmitam luz e calor. Nas técnicas clássicas de pintura, a delimitação das formas é obtida pelas linhas e as cores pela mistura das tintas. Bom, é produzida uma terceira cor, como eu já expliquei antes, né? Que quando é trabalhado os pontinhos coloridos juntos, então o observador ele vai estar compreendendo ali uma terceira cor na mistura daquelas duas, certo? Então, aqui na página 98 nós temos duas imagens bastante interessantes, que é uma do grande artista, né? Paul Signac. Ele era um artista francês e ele foi um dos grandes representantes do pontilhismo. Produziu diversas obras, das quais se destacam a ponte e a entrada do Porto de Marcela. Então, queridos, eu gostaria que vocês observassem bastante a obra e tal, para você ter ideia realmente o que é o pontilhismo, para depois estar produzindo uma obra com essa técnica. A segunda obra de Georges Seurat, né, que também é um artista francês, né, foi considerado um dos pioneiros do movimento, e ele fez essa grande obra que está na página 98, que tem o título Da Tarde de Domingo, certo? Bom, na página 99, nós temos aí um pouquinho sobre o artista Van Gogh. Quem aqui já ouviu falar nesse artista? Van Gogh. Van Gogh, ele é um artista muito conhecido. Infelizmente, ele não teve, né, tanta importância enquanto ele estava vivo. Ele não teve assim um sucesso na sua carreira profissional como artista durante a sua vida, mas infelizmente ele morreu e anos depois ele foi reconhecido, as suas obras foram reconhecidas como um excelente trabalho de arte e ele passou a ter um valor enorme para a história da arte, né? Não só ele, mas também as suas obras. E Van Gogh, para quem não sabe, ele foi um pintor, né? Nasceu na Holanda e tal, e o tempo todo, durante a sua vida, o seu irmão mais novo, chamado Theo, que era o único irmão também, ajudou a ele estar desenvolvendo os seus trabalhos, mas infelizmente ele consegue vender uma única obra durante a sua vida. Ele começa a ter uma série de problemas emocionais, psiquiátricas, e aí ele acaba sendo internado, tem várias crises e por fim ele acaba tirando a sua própria vida, que é muito triste isso, né? O homem, ele tem que pensar 1 milhão de vezes antes de fazer uma loucura dessa, porque viver é simplesmente maravilhoso e o nosso Criador nos deu, né, a vida, então a gente tem que procurar estar preservando de todas as formas. Há dificuldades na vida, há momentos difíceis, sim, mas tudo é superado quando a gente tem fé e oração, tá? Então, ele foi um artista que trabalhou muito no impressionismo, porém, ele também, né, usou essa técnica aí do pontilhismo. Inclusive o autorretrato, que é essa figura que está, né, essa imagem que está na página 99, o autorretrato é o quê? É justamente ele se fez, ele se desenhou, ele se pintou, ou seja, ele fez o retrato dele, certo? Então, a gente pode observar que nessa técnica, ele também, nessa obra, né, ele também utilizou a técnica do pontilhismo, certo? Bom, nós também, brasileiros, tivemos, né, um período de pontilhismo na nossa nação. Então, no Brasil, durante a Primeira República, de 1889 a 1930, o pontilhismo marcou as obras de Belmiro de Almeida e Eliseu Visconti.
Apesar de ter nascido na Itália, Eliseu ficou conhecido por ser um dos artistas brasileiros mais importantes da pintura impressionista no Brasil. O italiano chegou com apenas 7 anos à terra de Piniquins. Assim, ingressou na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro e logo teve bastante contato com o rigor formal da arte acadêmica. No entanto, isso não durou muito tempo, já que ele e outros artistas se opuseram às normas da instituição e então fundaram o Ateliê Livre. Logo a academia adotou as reformas e passou a se chamar Escola Nacional de Belas Artes, e assim o artista italiano brasileiro voltou a frequentar. Então ele é o autor dessa obra, né, abaixo do autorretrato de Van Gogh. E na página 100 nós temos aí, né, a nossa atividade que vocês irão responder essas perguntas. Na página 101 nós temos um espaço excelente aí, onde que vocês irão se inspirar, né, nessas obras e trabalhar a técnica do pontilhismo, né? Vocês irão produzir um desenho utilizando características do pontilhismo e fazer com muito capricho, criatividade, harmonia, beleza e muita arte, tá? Esse desenho, o tema é livre, tá? Onde que vocês irão expressar e procurar fazer o melhor, certo, meus queridos? Bom, eu estarei corrigindo a atividade da semana 4 do quarto PET no grupo do WhatsApp. Gostaria que vocês estivessem acompanhando. Gente, vamos participar. Nós precisamos de estar aproveitando essa oportunidade, tá? Nós não podemos ficar de braços cruzados, não. Bom, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Podem me procurar no privado, que eu vou ter o enorme prazer de atendê-los, certo? Qualquer dúvida, conte comigo. Um grande abraço e beijos sempre.